E aí pessoal, tudo bem? Professor Bruno Oliveira na área com a correção do nosso 14º simulado. Ele é o 14º, mas é o primeiro pós-edital, né? E esse simulado ele foi direcionado para aqueles do cargo de AJJ, também contemplando as questões de direito constitucional, administrativo e eleitoral nesta ordem, 10, 5, 10. Então é o 14º simulado, primeiro simulado pós-edital para a JJ. O 15º, que já está disponível, inclusive eu postei o link lá no meu Instagram, @professorbrunoeleitoral, é feito para você que prestará para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, e analista judiciário, área administrativa também, ok? Então vamos à correção do nosso simulado. Antes disso eu tenho aqui alguns recadinhos. O primeiro é que o nosso grupo do WhatsApp ele já encheu, né? Já tem lá 1025 participantes, então você tem que ficar tentando entrar no grupo todos os dias, porque às vezes sai alguém, aí surge uma vaga, 2 vagas, 3 vagas, tem que ir entrando a partir dessa saída dos alunos que já estão no grupo. Tá? Professor, mas não tem outra forma de a gente receber as informações que o senhor compartilha no grupo? Tem sim, lá no meu Instagram, @professorbrunoeleitoral, eu criei um grupo, uma lista de transmissão também no Instagram que você pode fazer parte, tá bom? Vai lá no meu Instagram, lá tem um canal de transmissão que você pode fazer parte e também é uma forma de você ter acesso às informações que eu compartilho no grupo, certo? Bom, o link, muitos me perguntam sobre as questões dos simulados anteriores. Já disponibilizei também um link, que é este que está aqui, vou até aumentar um pouco a telinha, para você copiar, anotar aí. Você pode digitar no seu, como que eu posso dizer, onde você coloca os sites da internet, a URL, a partir daqui, tá? bit.ly/todos os simulados eleitorais, certo? Então pode digitar a partir do bit que dá tudo certo. Aí você tem acesso aos PDFs dos todos os simulados pretéritos que nós já resolvemos e já tem correção aqui no YouTube. Lembrando que só não tem a correção do 7º simulado, que foi uma correção privada. O restante você tem tudo. Professor, tem como eu ter acesso à correção do 7º? Não, não tem. Muitos me perguntam e eu canso de responder. Não tem a correção do 7º, somente o do 7º. Do 1º ao 6º e do 8º ao 14º, que eu estou gravando hoje, está aqui disponível no YouTube a correção, ok? Sem mais delongas, vamos para as nossas questões. Lembrando que lá na editora Juspodium nós temos o meu livro Manual de Direito Eleitoral para Concursos, que está na 4ª edição, muito bacana e vai atender muito bem você na prova do concurso unificado da Justiça Eleitoral. Além do nosso curso de 600 questões de direito eleitoral, que já está com as atualizações pós-edital. Eu aumentei mais 12 aulas, tá? Você pode até ter acesso à primeira aula que eu disponibilizei também aqui no YouTube, a primeira aula de forma gratuita. E para adquirir o curso, no site eleitoralcombruno.com.br. Nós vamos começar com direito constitucional, são 10 questões. Primeira questão, vejam só. A Constituição Federal admite no serviço público a acumulação remunerada de 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Vejam, desde que haja compatibilidade de horários. Então essa questão, ela trata sobre o tema acumulação de cargos públicos. E a Constituição tem um artigo específico para isso, né? Não só um artigo, mas ao longo da Constituição nós temos artigos que tratam sobre a acumulação de cargos públicos. E o artigo para esta questão é o 37, inciso 16. Então o artigo 37 traz a regra geral, que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, mas traz uma exceção, exceto quando houver
compatibilidade de horários, ou seja, é possível exercer uma profissão e a outra, né, não vai dar choque de horários, há uma compatibilidade de horários. Observado, então, as alíneas que prevêem esse dispositivo. Então, quais são elas? Eu posso acumular 2 cargos de professor, eu posso acumular um cargo de professor com outro técnico ou científico, pode acumular a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, o artigo 37, inciso 16, trata sobre essa acumulação. A questão número 1, ela está correta. Bora anotar aqui, né? Constituição Federal, artigo número 37, inciso 16. Ok? Bora para a próxima questão, número 2. Vejam só uma questão que trata sobre inquérito civil. O inquérito civil é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações titularizadas pelo MP, pelo Ministério Público. O que está falando aqui? Que para as ações, até generalizou, né? Para as ações que são titularizadas pelo Ministério Público, que o Ministério Público detém uma certa competência, vamos dizer assim, é necessário que haja para essas ações o inquérito civil como condição, então, de procedibilidade. O que a gente precisa lembrar? Que, embora o inquérito civil seja uma ferramenta, né, uma ferramenta para ajudar, para subsidiar a atuação do Ministério Público, não é necessariamente uma condição obrigatória para o ajuizamento de todas essas ações. Então, não significa que para todas as ações é necessário o inquérito civil. Então, existem ações propostas pelo Ministério Público que vão poder acontecer diretamente, né, sem a necessidade de inquérito civil, certo? Então, existem casos em que o Ministério Público pode propor diretamente uma ação civil pública ou outra medida judicial sem a realização prévia de um inquérito civil, desde que haja, então, elementos que sejam suficientes para embasar a ação. Então, o inquérito civil não é uma condição de procedibilidade para todas as ações do MP. Ok? Então, a questão número 2, marquem aí como incorreta. Então, inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento de todas as ações titularizadas pelo MP. Foi muito genérica essa questão número 2, por isso ela está falsa. 3. No sistema constitucional brasileiro, há 2 dimensões que não convergem nem se complementam. Então vamos grifar essa parte. O dever estatal de promover e incentivar as tecnologias, de um lado, e a liberdade individual de expressão tecnológica, de outro. E aí, o que vocês acham? Está falando que esses 2 cenários, vamos dizer assim, essas 2 dimensões, que é o dever de promover, o dever de incentivar a tecnologia e a liberdade individual de expressão tecnológica, essas 2 dimensões, elas não se convergem, elas não se complementam. Seria muito arriscado afirmar isso, né? Porque o artigo 218 do texto constitucional fala que o Estado ele vai promover e vai também incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a inovação. Aí tem um parágrafo 1º que fala que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, ok? Tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Aí vem o parágrafo 2º dizer que a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
Bom, se eu tenho de um lado o dever do Estado de incentivar a tecnologia e do outro a liberdade individual de expressão tecnológica, há de concordar que quanto mais incentivo à tecnologia, quanto mais promoção ao saber científico, a essa tecnologia, mais liberdade individual de expressão tecnológica eu estarei fomentando como Estado. Então seria cômico, e não, se não fosse trágico, que essas duas dimensões não se convergissem, não se complementassem. Pelo contrário, elas se complementam. Porque se eu tenho de um lado um Estado que promove, que incentiva a tecnologia, do outro eu vou ter cidadãos, vou ter uma sociedade que se expressa de uma forma melhor quanto a essa tecnologia, né? Então, ou seja, eu incentivo a essa liberdade individual também de expressão tecnológica. Por isso, nós vamos assinalar a questão 3 como incorreta. Depois, se você quiser fazer a leitura do artigo 218, ele é bem interessante nesse caso, tá? Então, questão 3 incorreta, porque sim, se convergem, sim, se complementam. Ok? Vamos agora para a questão número 4. São vedadas ao militar da ativa a participação em greve e também a associação a sindicato, sendo-lhe permitida a filiação a partido político enquanto em serviço ativo, se houver autorização do respectivo comando da Força Armada. Aqui foi legal, Força Armada a que pertencer. Então, quando a gente fala de militar da ativa, nós temos que tomar alguns cuidados. O texto constitucional tem lá no artigo 142, inciso 5º, que o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Não pode ser filiado a partido político, tá? Mas aí a gente tem um problema. Eu tenho o militar alistável, que não é o conscrito. Por quê? O conscrito, que é aquele brasileiro que está com 17, 18 anos, vai prestar o serviço militar obrigatório, o alistamento eleitoral dele é vedado. Não estou falando desse menino, não. Desse cidadão, não. Eu estou falando do militar alistável, que vai ter ali, ou ele pode ter mais de 10 anos de atividade, menos de 10 anos de atividade, conforme o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Ele é elegível, um militar alistável, ele é elegível, certo? Agora, como que o militar pode ser elegível se um dos requisitos de elegibilidade é a filiação partidária e ele não pode ser filiado a partido político? Bom, nesse caso a gente tem uma exceção. Nesse caso do militar alistável elegível, ele vai poder se candidatar com a mera escolha dele na convenção partidária, que vai suprir esse requisito de filiação partidária, porque ele não pode ser filiado a partido político, né? Então, por isso a questão, quando ela fala que são vedadas ao militar da ativa a participação em greve e associação ao sindicato, sendo-lhe permitida a filiação, essa parte aqui, sendo-lhe permitida a filiação partidária, a filiação a partido político, está incorreta. Não é permitido. Tá? Onde está isso? Falei para vocês. Artigo 142, inciso 5º da Constituição. Questão número 4, portanto, está incorreta por conta desta parte aqui. Tá bom? Então, questão número 4, errada. Vamos agora para a questãozinha número 5. Essa questão diz assim: a prevalência dos direitos humanos é um princípio constitucional expresso em relação às diretrizes de atuação do Brasil no cenário internacional. Então, quando falo de princípios em relação
ao que o Brasil, a República Federativa do Brasil, exerce nas suas relações internacionais. Então, quando eu falo de aquilo que será exercido entre o Brasil e as nações exteriores, alguns princípios vão reger essas relações. Então, nós temos lá no artigo 4º da Constituição uma série de princípios. Então, eu tenho o princípio da independência nacional, eu tenho o princípio da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para progressão, para progresso da humanidade e concessão de asilo político, que é um ato discricionário daquele Estado. Ele concede ou não. É um ato discricionário. E a questão aqui, ela fala o quê? Que a prevalência dos direitos humanos é um desses princípios. E de fato é. Aqui citou um deles, e a gente vai encontrá-lo lá no artigo 4º, inciso 2º do texto constitucional. Por isso que a questão 5 está correta. Beleza? Acertaram a questão? 6. A Constituição assegura aos partidos políticos autonomia para sua organização interna, inclusive para adotar os critérios próprios de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada, contudo, a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Essa questão é interessante porque ela mexe um pouco com o conceito de direito eleitoral, aquilo que a gente estuda em direito eleitoral. Por quê? Na Constituição nós temos um capítulo, uma parte própria de partidos políticos. E aqui citou o princípio da autonomia partidária. Então o princípio da autonomia fala o quê? Fala que ele vai poder se organizar internamente da melhor forma que ele achar, que aquele partido achar. Desde que respeite, obviamente, as disposições do texto constitucional, das legislações. Inclusive pode adotar critérios próprios no estabelecimento das suas coligações majoritárias. Lembrando que, desde a emenda constitucional 97 de 2017, eu não tenho a possibilidade de coligações proporcionais. Acabaram as coligações proporcionais. O que eu tenho são coligações majoritárias e eu tenho as federações. Não tenho mais coligações proporcionais. Ok? Então, pode o partido político adotar critérios próprios na celebração das suas coligações. Lembrando que esse princípio da autonomia ele não é absoluto, não pode fazer o que bem entender, tem que sempre respeitar o texto constitucional, tem sempre que respeitar as legislações, Mas esse princípio da autonomia é garantido sim aos partidos. Questão número 6, correta. Ainda o artigo 17, parágrafo 1º do texto constitucional fala sobre esse princípio da autonomia, tá? E esse artigo 17, parágrafo 1º, vou fazer a leitura para vocês aqui, diz assim, olha, é assegurada aos partidos autonomia para definir a sua estrutura interna, Então, como que eu sou internamente? Meus órgãos, estabelecer regras para escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e também para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade e vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então a questão número 6 está correta. Beleza? Próxima questão, número 7. Alguns direitos e garantias fundamentais, como a liberdade de locomoção e o direito de petição, são exclusivos das pessoas naturais. E aí, o que vocês acham? Aqui nós estamos falando de dois direitos, duas garantias fundamentais. Então citou aqui a liberdade de locomoção, que é um direito,
e o direito de petição. Está falando que ambos são exclusivos das pessoas naturais. Ora, lá na Constituição nós temos o artigo 5º, inciso 15, que fala que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então é um direito de locomoção. Direito de locomoção. Ok? Então, em tempos de paz, livre. Em tempos de guerra, nós temos aqui uma restrição. Pode ser restringido. Ok? Bom, ainda o texto constitucional prevê, no artigo 5º, inciso 34, o seguinte, que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Gente, olha só, quando eu falo que esses direitos são exclusivos de pessoas naturais, nós estamos cometendo um erro. Porque eu vou ter direitos que são garantidos também às pessoas jurídicas de direito privado, como, por exemplo, o direito de petição, o direito de certidão. Ela é a mais ampla possível. Eu também incluo aqui as pessoas jurídicas de direito privado. Então, não são exclusivos esses direitos de pessoas naturais, ok? Então, não são exclusivos de pessoas naturais. Portanto, a questão 7 está incorreta. Questão 8. A competência concorrente para legislar sobre danos ao consumidor não inclui os municípios. Gente, quando você fala de competência concorrente, ela já não inclui os municípios. Lê o artigo 24. Compete à União, Estados, DF, legislar concorrentemente sobre. Aí nós temos o inciso 8º. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O que vai caber aos municípios é o que está no artigo 30, inciso 2º, por exemplo. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Agora, legislar sobre responsabilidade ao consumidor, né, por dano ao consumidor, não é competência concorrente do município em conjunto com União, Estados, DF. Não, o município está fora das competências concorrentes, ok? Então, questão número 8, vamos marcá-la como incorreta, segundo prevê o artigo 24, inciso 8º, ok? Então, questão 8, incorreta, município está fora aqui. 9. Como órgão inserido na estrutura da administração pública, a advocacia pública deve necessariamente defender os interesses dos gestores públicos por via judicial ou extrajudicial. Gente, então, como órgão inserido na estrutura da administração, a advocacia vai defender os interesses dos gestores públicos? Não. A Advocacia Geral da União, ela vai representar a União judicial ou extrajudicialmente. Não cabe por exemplo, a Advocacia Geral da União defender gestores públicos por via judicial ou extrajudicial. Cabe à Advocacia Geral da União que diretamente ou através de um órgão vinculado representar esta união, seja judicial ou extrajudicialmente. Tá? Então, a questão 9, incorreta,
conforme o artigo 131. Questão 10. Ao tomar conhecimento de ato administrativo ilegal, então não é um ato administrativo qualquer, é um ato administrativo ilegal, sujeito ao seu controle, o Tribunal de Contas da União poderá assinar um prazo para que o órgão ou a entidade que exarou tal ato adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem as quais a execução do ato será sustada. E aí? O que vocês acham? Essa questão está certa ou essa questão está errada? Fala sobre controle, né, gente? É uma questão que versa sobre o tema controle. E a Constituição trata sobre isso no artigo 71. Se você for no artigo 71, está lá assim: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com quem vai auxiliar? O Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 9, assinar um prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Então, falou sobre a questão do prazo. O Tribunal de Contas faz isso, né? E sustar, se não for atendido, a execução desse ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e também ao Senado Federal. Então, conforme o artigo 71, inciso 9 e 10, artigo 71, inciso 9 e 10, a questão número 10 está correta. Bacana? Aí as questões de constitucional a gente conseguiu fechar. Vamos agora para as de direito administrativo, começando com a questão número 11. Olha só, os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública independem. Então, eu estou falando dos atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração. Independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos, assim como exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para poderem ser sancionados. Então, quais atos que eu estou falando aqui? Quaisquer atos? Não. Os atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração. Aí tem um artigo 11, parágrafo 4º da Lei 8429, que fala que esses atos de improbidade, eles vão exigir lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e, de fato, independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. O que trouxe a questão número 11 sobre os atos que atentem contra os princípios da administração está totalmente correto. Questão 11, verdadeira. Artigo 11, olha que coincidência, né? Parágrafo 4º, Lei 8429 de 92 e as suas atualizações. 12. A Lei 8.112, você em breve vai ser regido por essa lei, prevê a aplicação da penalidade de suspensão por até 90 dias ao servidor reincidente na prática de usura sobre qualquer de suas formas. Gente, a prática de usura é proibida ao servidor. Artigo 117, inciso 14 da Lei 8.112. Mas aqui, o artigo 132 da Lei 8.112 prevê a aplicação de demissão quando houver o cometimento de usura. Ok? Então é demissão. E a questão falou na hipótese de suspensão. E ainda, olha só, foi reincidente na prática de usura. Reincidente. Olha só, a questão foi fundo, né? Então tá errado, não é suspensão, é demissão. Tá? Vamos colocar aí, não é suspensão, é caso de demissão. Muito bem. 13.
A colaboração público-privada, interessante isso, a colaboração público-privada é adequada para o desenvolvimento de projetos quando o governo não dispõe das capacidades necessárias para tanto, embora possa haver dificuldades advindas do contraste entre o valor da transparência priorizado pela administração e o valor do sigilo predominantemente no setor privado. Mas é óbvio, né, gente? Essas colaborações são muito interessantes entre o setor público e o privado, né? Até para o desenvolvimento daquela localidade. Então, essas colaborações, elas vão acontecer quando? Quando o governo não consegue fazer as coisas sozinhos. Então, é precisar de uma instituição privada colaborando com a instituição pública para o sucesso dos seus projetos, né? E como todo projeto, como toda colaboração, no caso aqui a público-privado, nós vamos ter dificuldades, né? Então, de um lado, eu vou ter a administração, que é regulamentada pelo princípio da transparência, o valor da transparência, né, nos gastos e tudo mais, e do outro eu tenho o sigilo, que é predominantemente existente na coisa privada, né, nas empresas privadas. Então, vai ter esse choque de valores, sim, né? Mas a colaboração público-privada ela é adequada para o desenvolvimento de projetos quando esse governo não consegue fazer as coisas sozinho, né? E precisa desta colaboração. Questão 13 está correta, tá? Vamos para a questão 14. Um dos princípios básicos de licitações é a segregação de funções, né? E aí, o que é o princípio da segregação de funções? A lei de licitações, ela traz esse princípio? Traz esse princípio. E esse princípio fala o seguinte, olha, eu tenho que vedar a designação de um mesmo agente público, de um mesmo servidor, para atuar simultaneamente em funções mais suscetíveis a riscos, de modo, então, a reduzir a possibilidade de ocultação de erros, de ocorrência de fraudes naquela contratação. Porque se é o mesmo servidor praticando várias funções dentro desse escalonamento da licitação, você concorda que a possibilidade de ocultar erros, de ocorrência de fraudes é maior se, ao contrário, eu tivesse servidores, cada um na sua função, cada um no seu quadrado, executando e fiscalizando o outro e as suas próprias funções? Então, o princípio da segregação, de fato, ele veda essa atuação simultânea dos agentes nesse exercício simultâneo de funções. Está no artigo 5º, todos os princípios que são importantes para a sua prova, tá? Artigo 5º, Lei de Licitações. E o princípio da segregação é um desses princípios previstos na lei. Questão 15, que é a última de direito administrativo, depois nós vamos para direito eleitoral, tá? O princípio da modicidade determina que o Estado preste seus serviços públicos com a maior eficiência possível. Então aqui fez uma ligação entre modicidade e eficiência. Nada a ver, tá? Quando eu falo de modicidade, eu estou falando de mais barato. Então é o seguinte, os serviços públicos, eles têm que ser prestados com qualidade, mas os preços têm que ser módicos, têm que ser razoáveis. Por isso o princípio da modicidade não tem nada a ver com eficiência, tá? Que a questão tentou colocar aqui. Então a fixação desses valores tem que levar em consideração o quê? A capacidade econômica do usuário daquele serviço público, pense no serviço de transporte, e as exigências do mercado. Isso é o que prevê o princípio da modicidade. Então está errada a questão número 15, porque não há relação entre modicidade e eficiência. Modicidade tem a ver com preços módicos e razoáveis. Preços módicos e razoáveis. Questão 15, incorreta. Nós vamos agora partir para as questões de direito eleitoral. Eu espero que você tenha se saído bem.
né? Direito eleitoral vai fazer diferença na sua prova. Então vamos começar com a questão de número 16. Questão 16 diz assim: o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário, então citamos aqui dois fundos, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o fundo partidário, destinada a campanhas eleitorais, bem como também o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão atender a um percentual mínimo proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção partidária e pelas normas estatutárias, consideradas a autonomia e o interesse partidário. Esse percentual é de 30%. Questão relativamente fácil. Você vai precisar lembrar que eu estou falando aqui de dois fundos, que é o FEFIC, que é o Fundão Eleitoral, que subsidia as campanhas, e o fundo partidário, que subsidia os partidos políticos. Tanto para um quanto para outro, na hora de distribuir esses recursos, eu preciso garantir esses recursos às candidatas. E da mesma forma que nós temos cota de gênero, 30% mínimo, né, no caso que temos que respeitar as candidaturas femininas, também nós vamos ter essa distribuição de fundos observando o mesmo percentual. Então, o percentual ele é de 30%? Sim, e esse preceito é um preceito constitucional. Está na Constituição. Aonde, professor? Está no artigo 17, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, questão 16, correta. Bacana? Próxima questão, 17. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 30% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Aqui o aluno talvez confunde. Não, eu falei tanto de candidatura feminina que o percentual vai ser 30%, mas esse percentual de 30% é do FEFIC e do fundo partidário. O que eu estou falando nessa questão? Eu estou falando de recursos do fundo para criação e também para manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Certo? E esse percentual não é de 30%. Está no artigo 17, parágrafo 7º da Constituição. O mínimo que precisa ser aplicado aqui é 5%. 5%. Para criação e para manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. 5%. Tá? Anote aí. Questão 17, incorreta. 18. Essa questão muita gente errou. Vamos ver se vocês vão concordar comigo, né? O Partido Calabreso Brasil poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal de Calabresolândia no total de 100% do número de lugares. Gente, então eu tenho um partido. Que partido que é esse? Partido Calabreso Brasil. Município de onde? Calabresolândia. Ele pode registrar 100% do número de lugares? O que diz a lei das eleições lá no artigo 10? Que cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas, câmaras municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. No total de 100%, de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Não estou falando que é obrigatório. Se eu tenho, por exemplo, 9 cadeiras para preencher, o Partido Calabreso ele pode registrar até 11 lugares. Mas ele pode registrar 10? Ele pode registrar 9? Na verdade, se eram 9 cadeiras, é até 10, né? Então não é até 11. Até 10, porque é até 100% mais um. Então 9 mais 1, 10.
Ele pode registrar 9, que é 100%? Pode. Eu estou no artigo 10 estabelecendo um limite máximo, que é até 100 mais 1. O que não poderia ser, por exemplo, 11. Não poderia ser 12, mas poderia ser 9, poderia ser 10. Então é isso que está dizendo a questão 18. Ele pode registrar 100%. Está correto. Está dentro do limite previsto pela Lei das Eleições no artigo 10. Certo? Questão 18, correta. 19. A fraude à cota de gênero é uma conduta que afeta diretamente o pluralismo político, a isonomia e lisura do pleito, mas não afeta a legitimidade. Hoje nós temos essa fraude à cota de gênero, que é uma das máculas do processo eleitoral. A gente está tendo muitas discussões, muitos julgamentos, muitas cassações de DRAPs dos partidos em virtude de fraude à cota de gênero. E fraudar a cota de gênero, eu estou ferindo vários princípios. Estou ferindo a isonomia entre os candidatos, a lisura do pleito, porque às vezes uma candidata, uma cidadã, ela é candidata, mas nem sabe que é candidata. Às vezes ela faz campanha para um homem ou seu adversário político. Veja, eu estou fraudando o pluralismo político, a diversidade de ideias, porque eu estou levando em consideração um grupo específico, no caso de homens, em detrimento de uma renovação. Então, afeta a legitimidade? Sim, óbvio que afeta a legitimidade. Porque quando, por exemplo, nem aquela mulher ela sabe que é candidata, ela foi colocada ali só para preencher uma cota, isso é legítimo? Não é legítimo. Então a questão 19 está errada. Por que ela está errada? Por conta desse final aqui, que diz que fraudar a cota de gênero não afetaria a legitimidade. Pelo contrário, afeta sim. 20. Para a caracterização da fraude à cota de gênero é suficiente o desvirtuamento finalístico. Dispensada a demonstração do elemento subjetivo, concilium fraudes, consistente na intenção de fraudar a lei. É isso. Hoje, para fraudar a cota de gênero, é considerada a fraude à cota de gênero o mero desvirtuamento finalístico. Ou seja, desvirtuei a finalidade. Desvirtuei a finalidade. Não preciso aqui a demonstração, como previu a questão, do elemento subjetivo daquele sujeito que tinha a intenção de fraudar a lei. Porque às vezes a mulher nem sabia que estava acontecendo fraude à cota de gênero. Ela está em outro mundo. Não por culpa dela, porque os partidos políticos liderados ali pelos homens, muitas vezes, esconderam essas informações. A colocaram naquele balaio de gato sem ela saber. Então, não precisa da intenção de fraudar a lei. Se ocorreu esse desvirtuamento da finalidade, nós podemos caracterizar sim fraude à cota de gênero. Então, questão 20, verdadeira. Questão 21. As coligações partidárias têm legitimidade para a propositura de ação de impugnação ao mandato eletivo. A AIME é uma das ações, dentre três que são muito importantes, que é a AIME, a AIGE e a ação de impugnação ao registro de candidatura. Para a prova eu sugiro aí muito bem essas três, claro que tem outras. E as coligações, os partidos, candidatos, MP, são legitimados natos para estas ações. E a ação de impugnação ao mandato eletivo, que é uma ação constitucional, as coligações partidárias são legítimas para a propositura. Tá? Assim como os partidos, assim como o MP, assim como candidatos. Ok? Questão 21, verdadeira. 22. A conduta de Joana, ao apresentar pedido expresso de voto em momento anterior ao dia subsequente ao último dia do prazo para registro, é ilícita. Então vamos por partes. Eu tenho aqui, primeiro, qual que é o último dia de prazo para registro? 15 de agosto.
certo? 15 de agosto é o limite para registro. Aí veja, Joana apresentou o pedido expresso de voto em momento anterior ao dia subsequente ao último dia do prazo para registro. Então, o dia subsequente do dia 15 é 16 de agosto. Joana pediu voto expressamente em momento anterior ao dia subsequente ao último dia do prazo para registro, que foi... Então, quando que ela pediu voto? Dia 15/8. Esse é o momento anterior ao dia subsequente ao último dia do prazo para registro. Parece questão de lógica, né? De raciocínio lógico. Essa conduta é ilícita? O que vocês acham? Certo ou errado? Tá certo. Por quê? Só é permitido pedido expresso de voto a partir do dia 16/8. Ela pediu voto dia 15. Propaganda eleitoral antecipada clara com pedido expresso de voto. Então, questão 22 está correta. Parecendo questão de raciocínio lógico, né? 23. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade. Aqui está sendo cobrada uma súmula, que é a súmula 70. O que ela está dizendo? Olha, por exemplo, o prazo octogonal de 8 anos para aquele candidato Joãozinho encerraria um dia antes da eleição para a qual ele está pretendendo candidatar. No dia do registro, ele está inelegível, mas a inelegibilidade dele se encerra um dia antes da eleição. Então, eu posso registrá-lo, porque ele será elegível na eleição. É isso que diz a súmula 70. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente, ou seja, fato posterior que afasta esta inelegibilidade. Súmula 70 do TSE, questão correta. 24. A configuração de abuso de poder político será constatada quando o ato do agente público vinculado à administração ou detentor de mandato político, de mandato eletivo, for praticado com desvio de finalidade eleitoreira que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre candidaturas, sendo que a gravidade é um elemento típico das práticas abusivas que se desdobra em um aspecto qualitativo, ou seja, alto grau de reprovabilidade da conduta, e quantitativo, significativa repercussão em um determinado pleito, sem necessidade de contextualizar a conduta, provando-se pela simples constatação do ato. Questão enorme, a gente precisa ter muito cuidado, tá, pessoal? Porque ela está praticamente correta. Quando eu falo abuso do poder político, é isso. Eu tenho um elemento típico no aspecto qualitativo, que é o alto grau de reprovabilidade da conduta, e quantitativo, significativa repercussão em um determinado pleito. O problema é esse final aqui, ó. Sem necessidade de contextualizar a conduta, provando-se pela simples constatação do ato. Gente, eu preciso contextualizar a conduta, obviamente. O que aconteceu de fato naquele fato concreto, naquele caso concreto? Então, precisa contextualizar e aplicar o ordenamento, né? Não é só constatação do ato, né? Precisa sim contextualizar a conduta, adequar a norma ao fato. Certo? O que aconteceu naquele caso concreto? Por isso que a questão 24 está incorreta. 25, para finalizarmos o nosso simulado, a função eleitoral pertence ao Ministério Público Federal. No entanto, delega-se aos promotores de justiça, membros do Ministério Público Estadual, a atribuição de oficiar junto aos juízos eleitorais de primeira instância, juízes e juntas. Ou seja, as funções de promotor eleitoral são exercidas pelo promotor de justiça. Ora,
Existe um princípio que é o princípio da delegação, em que a atribuição da função eleitoral de fiscalização pertence ao Ministério Público Federal, de fato. Só que delega-se, e por isso o princípio da delegação, delega-se aos promotores de justiça, que são membros do Ministério Público Estadual, a atribuição de oficiar junto aos juízos eleitorais de primeira instância essa função do Ministério Público. Ou seja, as funções de promotor eleitoral são exercidas pelo promotor de justiça. E é o que basicamente aqui está dizendo a nossa questão número 25. Por isso, ela também está correta em virtude, vou até anotar aqui para vocês, em virtude do princípio da delegação. Ok? Maravilha? Fechamos então o nosso simulado número 14. Se você não respondeu ainda o simulado 15, ele está disponível lá no meu Instagram, @professorbrunoeleitoral. Não percam. Até a próxima correção. Fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.